Olá, meu nome é Loreta, ginecologista obstetra. Eu trabalho com implante e eu tenho prazer e tive a cara de pau de convidar o João para vir aqui falar com a gente sobre implantes, porque eu vejo que é uma coisa que pouca gente conversa. Eu vejo muita gente fazendo curso, muita gente implantando, mas não sabe o essencial sobre o implante. O João é o diretor científico de uma farmácia de manipulação e ele está aqui para orientar a gente sobre esse tema. Pode se apresentar, João. Doutora Loreta, obrigado pelo convite. Meu nome é João Teruya, eu sou farmacêutico bioquímico, diretor científico de uma farmácia de manipulação que tem autorização da vigilância da Anvisa para o preparo de hormônios e pellets. Eu estou à disposição de você. A minha grande pergunta, e o que eu vejo demais assim nas mídias, são pessoas implantando altas doses de hormônio, vários hormônios, e hormônios da mesma classe, né? Os androgênicos, 2, 3 tipos de androgênico, e em altas doses. A minha grande questão sempre foi que altas doses, se você quer usar, né? Isso eu aprendi com o professor Vilmar, use porque você quer fazer doping, quer ficar mais forte, não tem problema, mas não chame isso de reposição. E outra coisa que eu aprendi muito com o Dr. Vilmar é que não dá para fazer todas as substâncias na forma de pellet. E eu queria que você explicasse por quê. Porque tem um vídeo que eu gravei o professor falando e ele fala exatamente, por exemplo, da metformina. Por que a metformina não deve ser usada subcutâneo? Eu queria que você explicasse, por exemplo, eu quero fazer um remédio novo, João, quero que ele seja na forma de implante. Tem porquê? Existem critérios para eu escolher o que eu vou usar ou não na forma de implante? Bom, excelente pergunta. E complexa também. Mas vamos tentar falar de uma forma para leigo, simplificada, né? Porque assim, a gente já falou em episódios anteriores que o pellet, tá? É uma forma farmacêutica muito bem descrita na literatura e em compêndios oficiais. Então, pellet, essa estrutura cilíndrica que o médico utiliza para implantação subcutânea, é algo já estudado há décadas, tá? Ele é descrito como se faz, como se controla, como se produz. Indústrias farmacêuticas já produziram pellets hormonais. Então, não se trata de falar sobre a segurança disso. Mas como a doutora está me perguntando, tudo pode ser implantado, tudo pode ser feito, eu te diria que não. Porque uma das condições básicas, né, é que esse pellet ele possua uma capacidade de integração desse pó, ou seja, que ele esteja compactado de uma tal forma que essa compactação, tá, essa dureza, essa firmeza desse pellet, desse pó compactado, é isso que vai dar, isso é uma das situações que vai dar esse perfil de desagregação, tá, no tecido subcutâneo. Então, muitas substâncias você não conhece esse perfil de agregação, de dureza, de compactação. Então, isso é um dos motivos porque nem tudo que a gente quer, a gente pode fazer com segurança, tá? Então você tem algumas substâncias estudadas, outras não, tá? Estrogênio e testosterona tem muito trabalho, né? As pessoas podem falar que não, os trabalhos podem até ser questionados do ponto de vista que foram feitos, como foram elaborados, mas tem. E você tem como controlar que aquilo está funcionando. Você faz o exame de sangue e vê em que range está aquilo e consegue ver. Mas as outras substâncias que eu não consigo medir, como é que ficam? Então, acho que você usou estava começando a falar de um exemplo muito interessante do Dr. Vilmar em relação à metformina. Esse é uma forma de você enxergar o porquê não se deve fazer qualquer coisa implantável, porque não é porque uma substância tem um bom efeito fisiológico, metabólico em relação a alguma doença,
que você pode usá-la por qualquer via de administração, né? E o pellet, como você concentra essa droga para que ela seja feita uma liberação regular, então a segurança nessa liberação é mandatária em relação ao que a gente vai implantar ou não. No caso desse exemplo muito bom... A metformina, aquele vídeo foi o melhor vídeo que eu já vi na minha vida. Acho que quem puder assistir, veja lá. Sobre metformina, o professor Vilmar falando. Está lá no meu Instagram. Ele foi muito feliz no sentido de... A ponderação dele não foi nem em relação à desagregação do produto, que é o que eu estou colocando, mas sim a parte fisiológica e metabólica. A metformina, segundo as palavras do Dr. Vilmar, ela é uma prodroga. Ela precisa passar pelo fígado para poder ter os efeitos fisiológicos principais dela. Quando você faz uma implantação subcutânea, você está fazendo uma via de administração chamada parenteral, ou seja, não passa pelo trato gastrointestinal, pela boca, e ele não tem uma passagem imediata pelo fígado. E isso pode ser ruim. E isso pode ser ruim ou bom. Tá? No exemplo que a gente está falando, ele é ruim porque ele precisa ter essa reação, essa passagem para poder fazer o efeito. Então, nem tudo que a gente quer implantar deveria. Mas para o hormônio é uma coisa boa, porque eu não quero que esses hormônios passem no fígado. Exatamente. No hormônio é uma situação até de segurança metabólica, digamos. Não quero que o estrogênio passe no fígado, não quero que a testo passe no fígado, primeiro para não fazer toxicidade e segundo para não ativar a coagulação. Então, nesse sentido, é muito importante. Mas eu tenho visto outras drogas sendo utilizadas em grande quantidade, como taladafila, oxandrolona, finasterida. A gente tem estudos sobre essas drogas, como elas agem, ou algum respaldo na farmacopeia em relação a isso? A gente tem muito respaldo no sentido da ação da substância, da importância da ação da substância em diversas patologias, tá? Como ela age. Só que na forma de implante, volto a dizer, naqueles requisitos básicos, né? De estudos de desagregação, níveis de compactação, que dão um caráter de segurança à substância, à forma farmacêutica pellet. Esses eu desconheço. Ainda bem, né? Então, que olha, por isso que a gente não faz. Porque o meu objetivo de fazer esse vídeo foi muito mais para desmistificar o que é ruim e também para desmistificar o que dizem que é muito bom. Aonde você pega assim uma farmácia que tem 10 mil produtos que você pode usar. E aí as pessoas ficam me ligando e falam assim, Loreta, você tá usando isso? Eu falo, não, gente, eu não tô usando. Você tá usando aquilo outro? Não, não tô usando. O que você usa? Basicamente hormônio. Porque o hormônio eu sei como é, eu tenho como controlar, eu não dou promessa para ninguém, assim como você não dá promessa para ninguém, porque o João, ou a farmácia da qual ele faz parte, de alguma forma ou de outra, não faz uma propaganda extensiva da medicação que ele produz e ele não produz aquele bando de coisa. E eu não tenho nenhum viés de interesse, a não ser o viés de cuidar do paciente, né? É meu único viés, eu não ganho nada de ninguém aqui. Viés científico e em prol do paciente. Dos pacientes, porque eu acho absurdo. E tem outra coisa também, aí não sei se você vai concordar comigo, às vezes eu pego gente que coloca 7 implantes assim no paciente. E aí eu fico pensando, eu falo assim, essa pessoa que não seja o mesmo hormônio, né? Às vezes não sabe que se eu coloco muita coisa, eu também mudo a forma de absorção desse pellet. Aí a outra pergunta assim, tem gente que fala assim, não pode tirar, isso é uma coisa ruim do pellet. Realmente isso é uma coisa muito ruim do pellet, não dá para tirar. Esse negócio que, eu vou tirar o Silastic, que é aquele outro, que é da Elmeco, e eu falo porque eu não tenho viés de interesse, esse dá para tirar. E muitas vezes a gente não consegue tirar tudo, né? E o pellet você não consegue porque quando eu assisti uma vez, alguém falou assim, não, eu faço uma incisão, lavo. Eu falei assim, gente, lavar, não vai resolver, porque você não consegue tirar ele todo, a não ser quando ele extrui. E eu queria até aproveitar para encerrar, extruir é quando forma um buraquinho e o pellet sai bonitinho. Foi assim que eles estudaram como é que dissolvia esse pellet. Eles fizeram um trabalho grande, implantaram vários homens, aí como você implanta muito, o risco de extrusão é maior também, né? Então, aí
pacientes falavam assim, tá saindo meu pellet. Aí o cara da farmácia, da Testopel, falava assim, põe esse pellet num frasquinho aí que a gente te deu e traz pra cá. Aí eles pesavam, mediam e é assim que eles conseguiram saber qual era a velocidade toda, além dos animais, mas nas pessoas. Então a pergunta que eu te fiz, da extrusão, que é formar um buraquinho que expulsa o pellet para fora, a primeira causa é técnica. Sim, a primeira causa é técnica. E em relação à farmácia e a forma que isso foi feita, qual é a segunda causa? A segunda causa seria algum tipo de contaminante, né, que pudesse promover uma reação local e o organismo fizesse aquele, entre aspas, aqui, papel de rejeitar aquilo, né, encapsular e rejeitar aquele pellet. Que é uma forma de defesa do organismo, de falar, isso aqui não tá bom para mim e eu vou expulsar. Mas a primeira causa, na maioria das vezes, é a técnica, de implantação. Sim, né? Mais superficial, num plano diferente do recomendado. Ou por muito junto, né? Exatamente. Você põe muita coisa junta, atrapalha, gente, não adianta. Não tem almoço de graça, não dá para pôr um monte de coisa embaixo da pele e dar certo. Tanto é que quando a gente faz as orientações, a gente fala assim, gente, não põe mais de 4 no mesmo espaço. Uma coisa que é importante também, que é muito dito e dito também por vocês da BWS, é o comportamento do paciente pós-implantação. Seguir orientação médica restrita. Eu tenho uma paciente que eu implantei, posso até falar porque ela é minha amiga. Eu implantei, falei para aquele cabeção, porque eu vou falar cabeção mesmo que ela sabe que é ela. Falei assim, não pode correr. Não é que ela saiu em menos de 24, 36 horas, fez uma corrida de 10 quilômetros. Aí à noite ela me liga assim, tá saindo pus. Aí eu falei assim, eu vou matar a fulana, né? Aí eu fui na casa dela, fiz a limpeza, tudo. Mas o comportamento pós-implante, que é ficar em repouso 72 horas, ou seja, sem exercício físico exaustivo, é muito importante. A higiene local também é muito importante. Evitar ficar tocando, né, mexendo no local implantado. Que os dedinhos ficam assim, eu quero sentir como é. Não pode. Atrapalha tudo. E a colocação sempre no lugar que tenha mais gordura, né? Então por isso que a gente às vezes alterna as colocações, que as pacientes, às vezes, gente como eu, que eu não tenho gordura atrás, né, sou desbundada, eu coloco em outros lugares que eu tenho um pouco mais de gordura para a absorção ser melhor. João, quero te agradecer, deixa seu Instagram aqui para as pessoas te seguirem e verem o quão sério é o seu trabalho, o que eu indico mesmo, tá? Eu acho que é a farmácia que mais respaldo dá pra gente, que ajuda a gente a fazer trabalho, a fazer pesquisa sem viés nenhum, no sentido de falar assim, não, vocês têm que pôr o meu, né? Nada disso. O que existe aqui é uma situação de transparência, eu não tenho conflito de interesse porque eu não ganho nada, já falei, né? Nem o chocolate o João me dá, nem o chocolatinho, gente, no dia do médico eu ganho dele. Diz aí sua rede social. Então vamos lá, @João RN Teruya ou @HealthTech Laboratório. Aí eu tô à disposição de vocês. Saco, tem dúvida, manda pra ele que ele responde você que é médico. Se você gostou, deixa um like, dissemine conhecimento de qualidade, porque conhecimento é a única coisa que você divide e sempre multiplica. Make me mad, 'cause if you're gonna make me mad, make me bad, make me bad.